Olá pessoal, bom dia. Bom dia para quem está entrando. Oi, oi, sejam bem-vindos. Tudo bem por aí? Tá me ouvindo bem? Me confirma aí. Bom dia pessoal que está entrando. Tudo certo com o som? Sejam bem-vindos à live de hoje. Eu não sei se vocês assistiram, mas na semana passada rolou o workshop 100 em 1, que eu mostrei, né, como é possível atingir R$ 100.000 de comissão em apenas um ano com o seguro de Eno. Então a ideia da live de hoje é realmente fazer um resumão, tá, do que rolou na semana passada e aproveitar para esclarecer algumas dúvidas que eu recebi tanto do workshop como do Eno 007, tá? Sejam bem-vindos. Oi, pessoal que está entrando. Bom dia, tudo bom? Então o tema de hoje é realmente o resumo, tá, do que rolou na semana passada. A ideia é despertar em vocês e mostrar que a carteira de seguro de Eno hoje em dia é realmente uma grande oportunidade e eu vou mostrar para vocês que muito além dessa crise, esse conhecimento, tá, ele é possível realmente de ser uma estratégia comercial e te abrir aí portas para vendas de qualquer outro produto. Então a ideia é essa, o objetivo, né, do workshop foi realmente te passar, enfim, o passo a passo aí que eu utilizo para atingir esse tipo de resultado e inclusive orientar os clientes, né, que são os corretores justamente, a atingir também esse tipo de resultado. Bom dia, Rogério, seja bem-vindo. Oi, pessoal, muito bom dia. Então eu trouxe aqui os principais tópicos, tá, que a gente abordou na semana passada, e se vocês tiverem também qualquer dúvida, pode ir perguntando, é realmente para ser dinâmico aqui, e a ideia é um wrap-up do que rolou e explicar para vocês sobre essa oportunidade e sobre a abordagem, né, justamente do seguro de Eno com os seus clientes, tá? Então vamos lá. O objetivo do workshop na semana passada e principalmente até do meu trabalho aqui é realmente mostrar para vocês as oportunidades que existem, tá, na carteira de seguro de Eno. Então só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre, tá, na verdade até maio, essa carteira ela já tinha crescido 66%. Então, ao contrário aí, né, de diversas outras carteiras e ramos que a gente vê realmente sendo muito impactados pela crise, o Eno ele é sim impactado, mas positivamente, porque naturalmente, nesse momento delicado que a gente está passando, né, econômico, político e etc., os números de processos não apenas contra as empresas, mas também contra os administradores aumentaram significativamente. Eu falo isso por experiência. Vocês sabem que eu administro sim, né, diversas apólices de seguro de Eno aqui na minha carteira e realmente o número de notificações, sinistros, cotações, produção, enfim, tá tudo aumentando. Então a ideia é compartilhar um pouco com vocês para abrir a cabeça aí para esse tipo de estratégia, tá? Então eu vou realmente passar aqui um passo a passo que, digamos, otimiza, tá, a conversão desse tipo de seguro e, volto a dizer, vou também te explicar como que é possível expandir esse conhecimento para muito além de uma venda de seguro de Eno e sim uma estratégia comercial capaz de te fazer atingir R$ 100.000 de comissão em apenas um ano, tá? Então essa é a ideia desse passo a passo, desse workshop, enfim. E aí a primeira coisa que eu anotei aqui, na verdade, é uma curiosidade sobre como que eu cheguei a essa conclusão, né? Como que eu, enfim, entendi realmente que o seguro de Eno era uma estratégia comercial. É o seguinte, como a maioria aqui já deve saber, né, eu trabalhei anos na área técnica, então eu fui gerente de back-office aí de grandes corretoras durante muitos anos, então tive muito sucesso realmente nessa parte, mas quando eu fiz a transição para a área comercial, e aí quando eu fiz essa transição, eu não vendia apenas linhas financeiras, eu vendia todos os ramos. Eu tive um pouco de dificuldade, né, enfim, no começo, como a maioria aí deve ter, de realmente, enfim, converter em apólice, etc. E aí o que eu pensei? Bom, eu já tenho realmente essa experiência excelente, né, de back-office, de seguro de Eno e etc. Eu sabia do potencial de networking que esse tipo de seguro podia me trazer, então, logicamente, né, acesso à diretoria, porque eles são os principais interessados e etc. E eu elaborei uma estratégia com base principalmente, enfim, para levantar networking realmente e contatos para começar a outra prospecção. E aí o que eu percebi, né, e eu, enfim, descobri aí nessa jornada, foi que apenas com esse conhecimento de seguro de Eno eu consegui bater as metas de todos os ramos. E você vai entender o porquê disso aqui hoje, tá? Outra coisa que eu acho importante de explicar
e que eu já recebi essa dúvida aqui, é o seguinte: ah, Carol, mas para você era fácil, porque você trabalhava em grandes corretoras, você já tinha muito conhecimento na área. Esse número dos 100 mil que eu falo aqui no workshop já é adaptado para o pequeno e médio corretor, tá? Na época que eu era gerente comercial das grandes corretoras, na verdade, as minhas metas eram muito maiores do que isso e eu conseguia também atingir números muito maiores do que isso através dessa estratégia. Então, essa estratégia é realmente adaptada, digamos, à realidade que eu venho acompanhando aí no meu último ano de operação, né? Que eu abri realmente a minha consultoria, os cursos de especialização e etc. Então, isso faz muito sentido também para a operação de pequenos e médios corretores, tá? E essa é a ideia de eu dividir aqui com vocês. Então, assim, foi realmente por acaso, digamos, né? Essa é uma estratégia que, volto a dizer, eu já ensino os corretores a fazerem, enfim, terem realmente resultados com ela. E a ideia é dividir aqui tanto esse passo a passo quanto, enfim, o mínimo de conhecimento que você precisa ter para conseguir colocá-la em prática, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de falar e que eu falei lá no workshop, e para você já identificar se você comete algum desses erros ou preconceitos, é o seguinte: a maioria dos corretores, tá, não conseguem, ou enfim, não tem sucesso operando em seguro de E&O, porque em primeiro lugar não dão foco nisso, tá? Ou seja, não oferecem seguro de E&O para os seus clientes e tem um grande preconceito de achar que seguro de E&O é só para grandes empresas e para grandes corretoras, tá? E isso não é mais a realidade. Isso pode ter sido a realidade há 15 anos atrás, mas a verdade é que as próprias seguradoras têm sim produtos bem específicos e muito bons para esse mercado de PME. E aliás, eu gosto de dizer o seguinte, que o pequeno empresário, né, ele, na verdade, ele precisa muito mais do seguro de E&O, porque naturalmente ele tem muito menos fôlego, muito menos fluxo de caixa para arcar com qualquer reclamação do que uma grande empresa que, ok, tem orçamento para seguro de E&O, mas também, se tivesse que arcar, né, com os custos de defesa dos executivos e etc., ela também teria muito mais fôlego. Então, o seguro de E&O, eu gosto de desmistificar isso, porque tem muito corretor ainda que acha que é para grandes corretoras, grandes empresas, que acha que os clientes não vão querer, e isso não é verdade. Já dei alguns números aqui, mas desde o início da pandemia, né, o número, enfim, a procura pelo seguro de E&O já aumentou 50%. Então, quando a gente compara, né, aí com outros ramos, são realmente valores muito significativos. Só nesse primeiro semestre já cresceu 66%, isso a gente está falando de 150 milhões de reais de prêmio, então assim, é realmente uma grande oportunidade. Quem, enfim, ainda não atua, né, deveria atuar. E aí, qual é o pulo do gato dessa estratégia? Por que essa estratégia funciona para você vender qualquer tipo de seguro, tá? Porque ao prospectar seguro de E&O, né, ao fazer realmente uma estratégia focada na prospecção desse tipo de produto, você inevitavelmente terá acesso aos tomadores de decisão das companhias, tá? Então, em algum momento, né, seja num call de esclarecimento, na apresentação de proposta, em uma dúvida do questionário, volto a dizer, eu falo isso por experiência, eu estou muito no dia a dia da prospecção, da administração desse tipo de apólice, você vai ter acesso ao diretor, ao gerente, etc. E aí, nesse momento, você tem sempre a oportunidade de justamente expor o seu outro expertise, né? E aí, seja ele qual for. Eu, por exemplo, utilizo aqui para vender o meu peixe de linhas financeiras, seguro garantia, seguro cyber, enfim. Mas cada corretora tem um foco e aí utiliza também essa estratégia do acesso aos tomadores de decisão e etc. para reforçar o seu expertise e a venda dos outros tipos de seguro, tá? Então, esse é o principal, assim, que eu identifico do porquê que essa estratégia ela é tão consistente e funciona aí, não apenas para mim, na época que eu era gerente comercial, volto a dizer, então eu já fui, enfim, corretora durante 12 anos, né? E no último ano eu justamente auxilio corretores com esse tipo de estratégia e conhecimento, tá? Tanto com cursos de especialização, quanto com o que eu chamo de consultoria mão na massa. Então, se você tiver alguma demanda, né, que você não saiba conduzir, eu te ajudo aí também. Então, esse é basicamente o serviço e é por isso que essa estratégia de seguro de E&O funciona, tá? Oi, pessoal que está entrando agora, sejam muito bem-vindos. A live de hoje é um resumão do workshop na semana passada, como fazer 100 mil reais em um ano com seguro de E&O. Então, esse é o tema de hoje. Então, realmente, assim, a primeira coisa, né,
que você tem que ter em mente quando você está pensando no seguro de ano como estratégia comercial é que você vai ter acesso aos tomadores de decisão. E esse aí é realmente o ponto-chave, tá? Para você realizar a venda não apenas de seguro de ano, mas de todos os outros ramos. E aí, outra coisa muito importante realmente você ter em mente é que ao não oferecer seguro de ano, né, você também está deixando a porta aberta para a concorrência e uma porta aberta muito perigosa, porque a concorrência pode justamente entrar tendo acesso aos tomadores de decisão, à diretoria dos seus clientes atuais e você, enfim, vai ter problema aí até nos seguros, né, que você potencialmente já tem contratados com esse seu cliente. Então isso daí também é muito importante. E aí, agora eu vou te dar, assim, o passo a passo realmente, né, algumas características, algumas questões para você ter em mente quando você for começar a colocar essa estratégia em prática. Se eu tenho algum material de ano para postagem, tenho vários, me chama no inbox que eu te mando. Então vamos lá, tá? Agora sobre o passo a passo. Primeira coisa, tendo em mente, né, ele é excelente para fidelização da carteira, para cross-sell e para novos negócios. E aí, tendo isso em mente, quem é o cliente ideal do seguro de ano, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Hoje em dia, volto a dizer, os produtos, né, assim, de seguro de ano para PME, eles são muito bem desenvolvidos. Então, eu gosto de dizer que o seguro de ano, ele hoje em dia ele é aplicável basicamente a qualquer empresa, tá? Desde que, lógico, e aí eu já vou te dar alguns parâmetros, ela fature, por exemplo, a partir de 1 milhão ano. E aí a maioria das seguradoras já tem excelentes produtos para isso, o que não significa dizer que se o faturamento for inferior a isso, a gente não consegue cotação. Tem seguradoras que cotam também. E assim, o seguro de ano, ele não tem restrição de indústria, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando do E&O, do RC Profissional, que é outro seguro super legal e que cobre, na verdade, as falhas profissionais, que é diferente, né, do seguro de E&O, que cobre os atos de gestão, esse tipo de seguro, o RC Profissional, ele, por exemplo, só é aplicável a certos tipos de empresa, né? Então, engenheiros, médicos, advogados, enfim, tem certas profissões realmente que têm apelo. Agora, o seguro de ano, não. Ele é super coringa. Então, ele realmente se aplica a qualquer tipo de empresa. Desde ONGs a empresas listadas em bolsa, a gente tem aí produto customizado e aplicável com custo-benefício muito bom. Esse é outro preconceito, tá? Que eu acho importante desconstruir, que o seguro de ano, ele é caro. O seguro de ano, ele não é caro, tá? É lógico que depende do risco, enfim, né? Se a empresa já tem um histórico de reclamações muito grande e por aí vai. Mas assim, de maneira geral, já é realmente muito, muito mais acessível do que era há anos atrás. Então, só para você ter uma ideia, o Samuel tá perguntando aqui quais seguradoras confiáveis. Conheço a Somp e a Esia. Então, realmente, hoje em dia a gente tem muitas seguradoras que atuam nesse ramo, tá? A Somp e a Esia, conheço os produtos, são bons. A Esia, aliás, a maioria acho que até nem conhece aqui ainda. É uma seguradora nova, excelente, já me salvaram aí em alguns casos. E a Sompo, como a gente pode ver, é uma dessas seguradoras tradicionais que também viu oportunidade no seguro de ano e hoje em dia tem carteira. Então, o produto também é bom. Como a Sompo, a gente vê também, né, a Tóquio, a Generali, enfim, outras seguradoras aí que não eram tradicionalmente de linhas financeiras entrando no ramo. Então esse, para mim, sinceramente, também é um termômetro de que o seguro de ano já deu certo, digamos, e realmente, na minha opinião, vai virar um commodity. Então, assim como as empresas têm patrimonial, RC, enfim, renovam isso todo ano, eu acho o seguro de ano essencial para esse tipo de proteção. E por que é essencial? Vou até já abordar esse tema, tá? Sempre foi importante, na verdade, né? A nossa legislação aqui no Brasil, ela é muito séria no que se refere à responsabilização direta do administrador. Então, a gente tem questões, tá, da nossa legislação, como a penhora online, né? Enfim, a desconsideração da personalidade jurídica. Isso tudo aí realmente é muito sério e geralmente preocupa os administradores. E aí o que aconteceu também esse ano e por que o cenário piorou, digamos? Por que o risco aumentou, né? Os números de processos aumentaram, só para vocês terem uma ideia, só de processos trabalhistas, desde o início da pandemia já teve 50 mil processos a mais. Então, logicamente, parte disso, tá? Dos processos trabalhistas, dos processos tributários, etc., podem sim recair contra os administradores. Então isso é muito importante de vocês, justamente, até numa posição de consultor de risco, explicar para os seus clientes, tá? Então, independente da estratégia comercial, isso também é uma proteção, né, e uma consultoria que você, enquanto corretor, deveria estar dando para o seu cliente. Quanto mais, né, a gente blindar aí de proteção, enfim, os nossos clientes, a gente fideliza e, logicamente, não deixa também a porta aberta,
fora o potencial de grana, que, enfim, é exatamente o que eu tô batendo na tecla aqui, tá? Mas isso também são argumentos, e é justamente o próximo passo que eu ia falar, que você precisa ter, tá? Precisa ter para ter êxito nessa conversão. Então é o que eu chamo de etapa educativa, tá? A maioria dos clientes, eles já sabem sim, ou pelo menos já ouviram falar sobre seguro de E&O, alguns já fizeram cotações no passado que realmente eram caras, hoje em dia não é mais. Ou eles também, às vezes, não têm a real noção, tá? Do risco que eles estão correndo. Então, logicamente, esse tipo, né, de preocupação ou de approach depende um pouco do tipo de indústria, do tipo de cliente. Então, naturalmente, se você está indo numa empresa listada em bolsa, você vai falar bastante sobre a cobertura de reclamações para valores imobiliários, sobre o risco da CVM, sobre os termos de compromisso. Se você está indo numa empresa de mineração ou, enfim, que tenha um risco ambiental, né, latente, até transportadoras, enfim, você vai bater nessa tecla. E para pequenas e médias empresas, porque eu também vou te dar essa dica, a principal preocupação hoje em dia tem sido questões trabalhistas e tributárias recaírem contra o CPF dos administradores, tá? Então, como o seguro de E&O, ele justamente é uma pólice de RC, né, que é contratada pela empresa para cobrir o corpo, né, diretivo, digamos, e aí a gente está falando realmente de qualquer pessoa com poder de gestão, desde os gerentes, coordenadores, até o nível de presidência, conselho de administração. Então, realmente, ele é um seguro muito, muito abrangente. E falo isso por experiência, eu estou muito no dia a dia desse tipo de venda, tem saído muito negócio e os clientes, eles estão muito interessados nesse tipo de solução, principalmente agora, tá? Alguém comentou que a IG também é muito boa. Sim, a IG é excelente, é uma das principais seguradoras aí de linhas financeiras e o produto também é muito bom. Em Santa Catarina são poucos clientes que conhecem. Então, justamente, isso é uma grande oportunidade, assim. Tem muito cliente que ainda nem conhece essa proteção. E, de verdade, quando você oferece, quando você explica o risco, né? Ou seja, quando você cumpre essa etapa educativa de explicar qual é a legislação, quais são os riscos realmente que ele está correndo, e você consegue chegar na etapa de cotação, né, indicativa, ou seja, uma cotação realmente sem compromisso para você conduzir essa conversa de forma mais tangível, você inevitavelmente vai fechar esse negócio. Então, assim, realmente a taxa de conversão, quanto mais você conhece, né, e etc., maior ela fica. E, volto a dizer, o apelo hoje em dia, ele tá muito grande. E, assim, é importante realmente para os clientes, independente da parte da venda, da produção, eu sou fã dessa postura, digamos, né, de consultor de risco. Então, realmente é importante, e é o nosso papel enquanto corretor, demonstrar tanto o risco, que o risco aumentou, como uma solução custo-benefício que já existe no mercado. Lembrando que, quando a gente está falando especificamente de seguro de E&O, ele é uma estratégia comercial que vai te garantir acesso à diretoria dos seus clientes e que vai te abrir porta até mesmo para você vender qualquer outro tipo de seguro, e eu falo isso por experiência. Vou até te dar alguns casos reais aqui, tá? Então, passo a passo. Até agora, vimos o cliente ideal, que é basicamente qualquer empresa que fature a partir de 1 milhão, mas abaixo disso também dá para conseguir. Essa etapa educativa, tá? É outro passo aí que você precisa cumprir para ter êxito nessa conversão. Então você precisa começar informando o cliente sobre o risco que ele está exposto, sobre o aumento dos processos, sobre coberturas, né, no seguro, por exemplo, para processos trabalhistas, tributários, etc. Então, realmente, isso é volto a dizer, uma proteção importante, quanto uma excelente ferramenta aí de produção para você na crise, porque o seguro de E&O tem crescido muito, em contrapartida de outros seguros que nem tanto, tá? Mais uma coisa, né, que eu acho essencial, assim, isso também eu percebo que faz muita diferença na conversão, é você justamente, tá, não deixar essa prospecção fria, ou seja, tente fomentar de verdade um call, uma reunião, uma videoconferência, porque, de novo, quando você marca isso, inevitavelmente alguém que é o maior interessado, ou seja, o tomador de decisão, ele vai, participar, tá, desse momento. E aí é aí que você vai ter a oportunidade de reforçar a sua imagem de especialista. Então ele sabe que não qualquer corretor, né, que está falando ali com ele. É um assunto delicado, sensível, confidencial. Então, naturalmente, quando ele te dá uma entrada para conversar sobre esse tipo de questão, é uma entrada diferenciada, tá? Então isso faz muita diferença. E, logicamente, né, esse contato pessoal, e isso aí não é só para prospecção de seguro de E&O, seja videoconferência, enfim, né, porque hoje em dia também a gente está meio restrito em relação a visitas, mas isso também faz muita diferença. Você realmente forçar, digamos, mas de maneira natural,
um contato com o tomador de decisão, uma vez que ele é o maior interessado, é ele que provavelmente vai ter dúvidas e etc. Então essa é mais uma etapa que eu acho realmente essencial aí para te ajudar na conversão. Então fomente um call, videoconferência, enfim, reunião, né, para quem já pode, e por aí vai. Então essa realmente é mais uma etapa muito, muito importante. Para você ter esse posicionamento de especialista, né, digamos, realmente, eu acho que esse é outro pulo do gato. Então, assim, ele realmente sentir confiança de que você é um corretor que sabe do que está falando, até porque quando a gente está falando do seguro de E&O, lembrando, é um seguro que protege a diretoria, né? Então, não é com qualquer corretor, digamos, que esse tipo de cliente contrata, né, o seguro de E&O. Então, você precisa realmente demonstrar e reforçar, né, essa imagem de especialista. E aí, como que você faz isso já numa etapa de apresentação de proposta? Eu utilizo aqui um modelo comparativo de proposta, tá? Que justamente identifica até quais são as diferenças entre as propostas das seguradoras. Então, enfim, as seguradoras, como vocês devem imaginar, né, de seguro de E&O, tem muitas diferenças das cláusulas entre si. Então, quando você compara realmente, e de novo, você fomenta esse call, você demonstra e reforça mais ainda essa imagem de especialista. E aí tem mais uma coisa muito interessante dessa etapa, é que ela geralmente te garante o fechamento, né, da seguradora mais cara, porque naturalmente a seguradora mais cara muitas vezes tem sim benefícios de cobertura, tá? E também do limite mais caro. Então isso é muito interessante, porque é diferente de outros seguros, por exemplo, que quando a gente apresenta 3, né, opções, o cliente geralmente quer a mais barata. No seguro de E&O, geralmente, quando você cumpre todas essas etapas com êxito, ele geralmente fecha a mais cara. Então isso também é importante até para você garantir uma produção aí mais legal nessa conversão, tá? Mais uma etapa, né, muito importante, e aí eu chamo isso de reflexo pós, né, porque naturalmente se você cumpriu muito bem essas etapas e o momento está muito propício para esse tipo de fechamento, você vai sim fechar o negócio, tá? Agora, existe uma coisa muito interessante que é o que eu chamo justamente dos reflexos pós e da venda acessória que se dá pós-prospecção de seguro de E&O. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos reais, recentes, só para você entender realmente como é que isso funciona na prática, tá? Por exemplo, tem um cliente, e aí é um cliente direto mesmo, que me procurou, me encontrou pelas redes sociais. Aliás, esse é outro assunto, né? Porque, enfim, eu acho que marketing digital é super importante, mas não é o tema de hoje. Esse cliente, ele me encontrou pelas redes sociais, achou interessante um post que eu fiz sobre seguro de E&O, tinha algumas dúvidas, fizemos um call, até marcamos uma reunião na época. Hoje em dia eu tenho o plano de saúde, o patrimonial, eu tenho de tudo desse cliente, não apenas o seguro de E&O. Então, realmente, lógico, né? Quem me procurou foi o diretor, eu fiz, enfim, call de esclarecimento, a gente, enfim, orientou realmente sobre quais eram as diferenças das seguradoras, ele, de novo, acabou optando pela mais cara, e por aí vai. Então, realmente é enfim, case de sucesso super recente da aplicação desse tipo de, enfim, estratégia, tá? Então, funciona muito na prática. Mais um caso que foi curioso, de uma corretora parceira, né? Então, realmente, uma cliente minha, ela estava de olho há anos numa conta de patrimonial IRC aqui do Rio de Janeiro, e aí, quando ela viu, né, enfim, participou de um outro seminário que eu fiz, ela falou, poxa, acho que de repente essa estratégia pode funcionar para aquele cliente, o que você acha? Eu sei que ele ainda não tem seguro de E&O, vamos tentar marcar uma reunião só para explicar e etc. E aí, enfim, dito e feito, a gente viu mais ou menos quando era, né, a renovação do patrimonial e do IRC, então colocamos, né, a prospecção de seguro de E&O estrategicamente aí, 2 meses antes. Fomos lá, fizemos o que a gente faz de melhor, fechamos também, não apenas o seguro de E&O, como na própria reunião, o cliente, nossa, gostei muito dos esclarecimentos, realmente ficou super claro, preciso contratar a pólice para ontem. E ele precisava mesmo, porque, enfim, ele já tinha algumas reclamações contra a empresa, enfim, e etc. E aí a gente deu uma orientação bem legal nisso. Na própria reunião, ele já, olha, vou abrir o meu RFP daqui a um mês, que é para renovação do meu patrimonial e do RC, vocês poderiam dar uma olhada para mim. E aí, enfim, dito e feito, já temos também essas 3 apólices na nossa carteira. Então, realmente, e assim, essa corretora, por acaso, o patrimonial e o RC eram o foco dela, né? Mas assim, eu já participei também de diversas concorrências que o foco final, né, digamos, dessa estratégia era, por exemplo, saúde. E aí, o que acontece, né? Os próprios clientes, a gente sabe disso. Quando é uma conta boa, tem vários corretores lá batendo na porta, querendo saúde do cara e tal. E aí, quando você chega com um assunto diferente, meio que por fora, né? Às vezes até com acesso por cima, enfim, da área de seguros ou algo do gênero, realmente você tem muito mais conversão, a possibilidade de você converter não apenas o de E&O, como também outros seguros, é muito maior,
tá? Deixa eu até ver essa dúvida aqui. Se o proprietário for engenheiro e ele for acionado por RC, seria de ano ou não? Aí bom, depende, na verdade, do tipo de processo, tá? Então, se for um processo por uma falha profissional, ou seja, por um erro de cálculo, enfim, algo relacionado a isso, seria a apólice de E&O, de erros e omissões, que é o RC profissional. Agora, naturalmente, né, se esse engenheiro ele é o proprietário, o diretor, o sócio administrador da companhia, ele pode sim também receber outros tipos de processo, trabalhistas, tributários, enfim. E aí sim seria o seguro de E&O, tá? Então elas são coberturas como se fossem complementares. Uma cobre os atos de gestão e a outra cobre as falhas profissionais, tá? Tem RC para processo trabalhista. Aqui a gente está falando do seguro de E&O, né? Então a cobertura de processo trabalhista aqui no de E&O é apenas o que recair contra o CPF do administrador, tá? Agora, RC, né? Enfim, para a empresa existem vários. Existe o RC, existe o produto que chama gestão protegida, que na verdade ele é, enfim, um de E&O mais completão, que cobre sim uma parte aí dessas reclamações trabalhistas, mas isso é outro produto. Se você tiver qualquer dúvida, depois me chama no inbox que eu, enfim, te mando mais informações. E aí, mais um caso também que eu acho engraçado esse. Eu trabalhava numa corretora pequena, né? Eu era gerente comercial nessa época. Esse aqui é um caso mais antigo, mas é porque eu acho bem, enfim, curioso de contar. E aí a gente estava fazendo uma prospecção de um cliente que não era pequeno, na verdade. A gente sabia que essa conta ela era da Aon na época, ou seja, estava brigando aí com uma grande corretora, né? Volto a dizer, na época eu trabalhava numa corretora pequena do Rio, mas a gente tinha um contato lá com o diretor na conta. Inclusive viajei para São Paulo para fazer essa reunião. E eu simplesmente cheguei na reunião e era no prédio da Aon. Os caras não apenas eram clientes da Aon, como era no mesmo prédio. Eu falei, bom, perdemos, né? Mas enfim, vou lá fazer o que eu faço de melhor. Fizemos uma reunião excelente sobre seguro de E&O, participou o presidente, etc. Enfim, e aí começamos realmente o processo, né, de cotação de seguro de E&O e etc. Mesma coisa, dito e feito, alguns meses depois eles ligaram pra gente querendo que a gente participasse também do patrimonial e do RC lá, enfim, era uma empresa que tinha vários edifícios, então foi super legal e, enfim, foi bem emblemático, né, porque justamente foi uma corretora pequena roubando de uma grande corretora através desse conhecimento em seguro de E&O. Então, é só mais um exemplo aí prático para vocês entenderem como isso realmente funciona na prática, tá? O ponto-chave disso tudo aqui que a gente está conversando, logicamente, é você ter conhecimento, né? Então, conhecimento sobre o risco, então questões de legislação, questões de exemplos de sinistro. Não adianta nada você ir numa reunião numa empresa pequena e levar os exemplos de sinistro da Vale. Isso não faz sentido, né? Então, logicamente, você tem que saber qual é o risco que a empresa está, enfim, passando, qual é o risco desses diretores, para você tocar na dor, digamos, e oferecer uma solução adequada ou mais alinhada aí com o que seja a preocupação deles. E também, quanto mais conhecimento você tiver do produto seguro de E&O, especificamente, mais fácil também fica essa conversão. Então, naturalmente, quando a gente faz esse tipo de reunião e etc., você percebe, tá, quais são as preocupações desse cliente. Então, por exemplo, né, às vezes a gente sente que comentar sobre a questão da retroatividade ilimitada é importante para o cliente. Às vezes a gente sente que, se você viu, né, no questionário, que esse cliente ele já tem um histórico de reclamações contra a empresa, a cobertura para reclamações já conhecidas contra a pessoa jurídica, ela também é importante. Se é um cliente, já até comentei isso aqui, que tem uma preocupação ambiental, a cobertura de danos ambientais no E&O também é importante. E aí por aí vai. Então, realmente, quanto mais conhecimento você tiver, tanto do risco, né, que os clientes estão expostos, quanto do produto em si, isso com certeza te ajuda aí em todas essas etapas de conversão, conseguir realizar os esclarecimentos, né, de imediato ali para o cliente. Lembrando que aqui a gente, na maioria das vezes, está falando com gestores da companhia. Então, realmente é importante conhecer o produto. Até porque, e aí é lógico que o workshop, a live aqui de hoje é bem focada na abordagem, na venda desse tipo de produto, mas como vocês devem imaginar, também não é só vender seguro de E&O, né? Existem 1000 pegadinhas aí na administração da apólice, para, enfim, um fluxo de notificações que você tem que cumprir para garantir a indenização em sinistros e etc. Então, realmente, não é para leigos, digamos, mas não é apenas para grandes corretoras, e não é mesmo, muito pelo contrário. Os seus clientes precisam dessa proteção e eu falo isso por experiência, eu acompanho diversos corretores aí na minha operação, bem próxima,
tá dando muito negócio e realmente tem muita oportunidade nesse mercado PME, tá? Enfim, esse era, digamos, o ponto-chave, tá? Porque não adianta nada realmente você cumprir todas essas etapas anteriores se você não tiver o mínimo de conhecimento, né? Então, eu queria fazer um convite, eu não sei se vocês já viram isso, mas estão abertas as inscrições apenas até sexta-feira do meu curso de seguro de Geno online, o Geno 007, que eu chamo, porque é realmente uma estratégia comercial matadora. Então, ele tem, assim, o passo a passo, as técnicas de venda, todo o conhecimento técnico do produto. Então, são módulos, tá? Que vão desde os conceitos mais básicos até os conceitos mais complexos do produto. Exemplos de sinistro, material de legislação, esse modelo de proposta comparativa que eu mesma uso, eu disponibilizo lá no curso, tá? Então é realmente uma grande oportunidade, é um curso gravado, então são 33 aulas gravadas, mas nessa turma eu estou oferecendo uma consultoria de 1 mês comigo, então essa consultoria, tá? Ela realmente é para você usar, então a gente pode marcar call de alinhamento, planejamento de prospecção, elaboração de material complementar, enfim, realmente para eu te ajudar a colocar essa estratégia em prática. Quem me conhece sabe, eu sou muito pró-negócio, então assim, o que eu quero é, na verdade, não que vocês apenas saibam tudo de seguro de Geno, mas tenham carteira, né, façam produção e consigam vender outras coisas através do seguro de Geno. Então por isso que eu acho o Geno 007 tão legal, tá? As informações estão lá na bio, então se você tiver interesse, vai lá. Outras coisas muito legais, tá? Sobre esse modelo, né, do curso, é que eu coloquei alguns bônus, então são também, além dessa consultoria, que também é um bônus, né, para essa turma, que fecha na sexta, tem bônus de workshop de Geno, RC profissional, então a gente viu até hoje aqui, né, tiveram algumas dúvidas sobre isso, e realmente é um conceito que confunde, então se você for atuar como um especialista em seguro de Geno, você não, enfim, tem que ter realmente esse esclarecimento, né, sobre o que é a Geno, sobre o que cobre no Geno, porque de fato, essa é uma dúvida muito grande que todos os clientes têm, basicamente, então é para reforçar realmente a sua imagem de especialista em linhas financeiras. Além disso, também um workshop de seguro cyber, porque, enfim, tudo isso é para reforçar e te ajudar ainda mais a atingir aquele resultado que eu falei, tá? Que são os R$100.000 em um ano. Sou suspeita para falar, mas o seguro cyber também promete ser uma grande tendência, é um mercado que tem crescido demais e é uma proteção importante. No ano que vem entra em vigor a LGPD, enfim, é um workshop que fala realmente sobre tudo isso, e tudo isso está incluído no curso de seguro de Geno. Além disso, e eu até comentei hoje isso por acaso aqui, que esse marketing digital é muito importante, então eu sou suspeita para falar, mas eu acho essa questão da vitrine, né, digital essencial hoje em dia, então também tem um bônus especial, e é especial mesmo, enfim, que é um módulo completo sobre venda social, que é o melhor tipo de venda para prospecção de seguro de Geno online, então isso também é mais um complemento. Tudo isso, gente, é realmente para te ajudar a atingir o resultado, tá? E mais uma coisa muito importante é que eu dou uma garantia de 30 dias. Então você pode entrar na turma, testar. Se não fizer sentido pra você, não era exatamente o que eu esperava, ou enfim, acho que eu não vou conseguir atingir o resultado, né? Não é pra mim, por qualquer motivo realmente, você tem aí até 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Então todas essas informações, eu gravei um vídeo específico, né? Enfim, explicando tudo sobre a oportunidade, tá lá na minha bio, então quem tiver interesse, vai lá. E aí, mais uma coisa que eu separei aqui pra gente conversar hoje são algumas dúvidas frequentes. Então, dúvidas que surgiram justamente sobre o Geno 007, tá? E aí eu vou aproveitar para esclarecer. Se vocês também tiverem alguma, pode fazer aqui. Me perguntaram o seguinte, se além da técnica de venda, né, porque como eu disse, ele realmente tem aí aulas e material bem focado nas técnicas de venda e etc. Me perguntaram se além disso também inclui os conceitos técnicos. E sim, é um curso de especialização em seguro de Geno, né? É o mesmo conteúdo do meu curso offline, que eu chamo, só que são aulas gravadas, são 33 aulas gravadas, mas vai desde os conceitos mais básicos de estrutura da pólice, extensões, exclusões, run-off, né? Que é um gatilho de interrupção aí de cobertura, sobre os prazos, prazo complementar, suplementares, enfim, até a parte do sinistro, né? Então, não apenas exemplos de sinistro, mas o que fazer, quais são os pontos de atenção ao longo da administração, como é feita a subscrição, a prospecção e por aí vai. Então, realmente... Opa, Thiago, obrigada! Então, realmente
um curso para você se especializar em seguro D&O e não apenas isso, conseguir converter, né, essa especialização em produção, não apenas de seguro D&O, mas de todos os demais ramos, tá? Mais uma dúvida que tiveram, essa foi boa, eu achei. Qual é a diferença de estudar as condições gerais das seguradoras? Então, as próprias seguradoras, em primeiro lugar, muitas vezes não conhecem seguro D&O. Então, assim, esse conhecimento, digamos, meio de fora, né, eu acho essencial para o corretor. Agora, as condições gerais, logicamente, não te falam sobre técnicas de venda, sobre legislação, sobre exemplos de sinistro. Ela até te diz o que fazer em caso de sinistro. E mais uma coisa, se você for ficar estudando condições gerais, volto a dizer, né? Eu levei 13 anos, digamos, para ter a experiência que eu tenho hoje. A gente sabe que tem 1000 pegadinhas aí na administração desse tipo de produto e você teria que estudar, digamos, 25 aí condições gerais e no curso realmente já tem isso mais esmiuçado para te facilitar, tá? Mais uma dúvida, como que é a minha participação além das aulas gravadas? Isso é importante, porque essa consultoria... Oi, Rogério, poxa, obrigada, muito show. Mais uma pergunta, então, foi sobre como é a minha participação, tá? Além das aulas gravadas. Então, nessa turma, eu tô incluindo uma consultoria comigo, realmente. São 30 dias que a gente pode marcar aulas extras, videoconferência, inclusive com a participação do seu time, se você quiser, pra gente tirar dúvidas, esclarecer, e eu te ajudar realmente a colocar esse planejamento comercial em prática. Então, tudo o que você precisar, se você quiser, inclusive, que eu participe de um call, enfim, inicial contigo e algum cliente, está incluído nessa consultoria, tá? Então é realmente para que faça sentido para você. E aí eu adoro saber, enfim, como é que é a operação de cada corretor, porque logicamente eu posso auxiliar ainda mais, né, e customizar ainda mais essa orientação e direcionamento. Então a ideia dessa consultoria é realmente você ter acesso a essa minha ajuda, né, na prática, tá? Se o mês de mentoria terá início junto com o curso, é possível marcar outra data. Pode marcar outra data, não tem problema nenhum. O que for melhor, enfim, pra você. A gente sabe que, justamente, tá? Assim, a ideia do D&O 007 é ser uma coisa prática pra vocês. Então, eu sei como é a agenda hoje em dia. Então, assim, é um acesso vitalício. Então, as aulas são gravadas e ficam lá. Se você no mês que vem, depois, daqui a um ano, tiver alguma reunião, putz, eu preciso lembrar esse conceito. Cadê aquele material? Perdi. Entra lá, tá? Na área de membros dos alunos e vai estar tudo disponível. Então, realmente, a ideia, né, é eu te ajudar a fazer negócio, tá? Mais uma dúvida também que me perguntaram aqui, como funciona a garantia? Eu até já adiantei isso, né? Mas são 30 dias, então assim, realmente, se você quiser, você entra, vê tudo do curso, assiste todas as aulas, tem acesso ao material complementar, e se não fizer sentido pra você, porque volto a dizer, a minha ideia aqui é te ajudar a fazer produção com isso e não apenas te especializar, porque realmente um dos pulos do gato, né, para essa estratégia dar certo é esse posicionamento de especialista, e isso é não apenas importante, né, para os seus clientes, como também vira essa estratégia de vendas. Então, a ideia é eu te ajudar a colocar, enfim, essa parada em prática. É realmente um curso focado, digamos, em produção e completamente completo, digamos, em termos de especialização técnica do produto, tá? Além disso, todos os outros bônus, né? Então, como eu disse, assim, você vai ter acesso ao workshop de RC profissional, vai ter acesso ao workshop de seguro cyber, vai ter acesso a um módulo completo de venda social, que é a melhor forma aí, e você vai entender isso quando você tiver acesso a esse conteúdo de prospecção de seguro de ano online. E não apenas isso, eu ensino também, lógico, né, enfim, modelos de e-mail até para essa prospecção que a gente chama de offline, mais tradicional. E além disso, você conta comigo, tem um mês incluído aí. Vai ficar disponível apenas até sexta-feira, tá? Então, como eu tô oferecendo essa consultoria, né, enfim, mão na massa, realmente, eu não tenho como abrir, né, enfim, para sempre esse tipo de curso, senão realmente eu ficaria muito sobrecarregada. E a ideia é eu dar uma atenção super especial para os alunos, pra gente realmente colocar em prática a estratégia e o conhecimento que você vai adquirir no curso, tá, gente? Acho que era isso. Mais uma pergunta, na verdade, que me mandaram que eu esqueci. Se funciona para pequenos corretores, 100%. 100%, tá? A minha produção hoje em dia, né, o meu foco principal aqui na minha consultoria são pequenos e médios corretores. Então, toda a minha produção é basicamente desse PME, com exceção de um ou outro cliente que eu faço consultoria direta, tá? Mas realmente essa estratégia e esse número, como eu comecei a falar no começo da live, ele já é adaptado para a realidade do pequeno e médio corretor. Então esse é exatamente o foco, na verdade, do curso, tá?
Gente, acho que foi isso por hoje. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, falem comigo, tá? Me chama no inbox, enfim, eu tô 100% à disposição. As inscrições estão abertas apenas até sexta-feira, então se você tem interesse em fazer parte desse time, contar com a minha consultoria, garantir todos esses bônus e etc., vai lá, não perde tempo, dá uma olhada. E se ficar com qualquer dúvida ainda, me chama aqui. Obrigada, obrigada de coração a todo mundo que participou. Espero te ver lá. Um beijo!